Há décadas onde nada acontece, e há semanas em que décadas acontecem. No final de 2001, enquanto os Estados Unidos entravam no Afeganistão, um evento crítico estava passando despercebido. Em uma conferência em Doha, a Organização Mundial do Comércio votou para aceitar a China como um membro permanente. A absorção de 1,3 bilhão de pessoas na maior organização econômica do mundo colocou Pequim no centro do comércio internacional. Daquele momento em diante, o comércio global mudou em favor da China e, de forma gradativa, tornou-se o principal parceiro comercial da Ásia, África, Europa e América do Sul. A manufatura chinesa transformou o país na fábrica do mundo. Mas, para chegar a este ponto, a China teve que passar por um doloroso processo de experimentação. Então, como ela fez isso? Como a China evoluiu de uma sociedade agrária, empobrecida, para uma sociedade de potência industrial? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. A rápida ascensão chinesa não é uma anomalia, mas sim um retorno histórico à normalidade. Até 1800, o Império Qin era responsável por quase um terço do PIB global. Domesticamente, a China possuía uma economia de mercado sofisticado como o da Europa. Seda, tecido e cerâmica foram exportados em grandes quantidades, resultando em um superávit comercial desigual. No entanto, a enorme população chinesa só poderia carregá-la na medida em que a Revolução Industrial se apoderasse do Ocidente. A riqueza excedente gerada permitiu que os impérios europeus acelerassem seus objetivos coloniais. Para a China, foi um desastre, a começar pela Guerra do Ópio, de 1839. O Estado foi posto para trás por uma série de incursões estrangeiras. Primeiro, os navios a vapor britânicos forçaram os portos chineses a se abrirem ao comércio do ópio. Então os russos anexaram uma parte da Manchúria, enquanto em 1895 o Japão havia capturado a península de Liaodong em Taiwan. Tudo isso acontecia enquanto uma série de violentas rebeliões e guerras civis arriscavam dividir a nação em pedaços. A liderança em Pequim sabia disso. A industrialização foi crucial para a sobrevivência, mas, sem um governo central forte, o Estado era muito grande e autossuficiente para mudar. O programa de modernização da dinastia Qin fracassou. Até mesmo o governo nacionalista, que tinha substituído o domínio imperial, provou ser incapaz. No entanto, a instabilidade continuou até que as forças japonesas fossem expulsas do continente em 1945, com o Partido Nacionalista seguindo seu exemplo 4 anos depois. Agora, nas mãos de um governo comunista, a China estava finalmente em um ambiente onde poderia aprovar reformas em todo o país. Liderado por Mao Tse-tung, o governo de Pequim acreditava que apenas um sistema altamente centralizado e um Estado com controle total sobre a população poderia reunir os recursos para fechar a tampa industrial com seus rivais estrangeiros. O comunismo, com sua ênfase no controle do Estado, parecia uma combinação perfeita para a China. Inicialmente houve algum sucesso. A produção industrial aumentou, especialmente na produção do aço, carvão e na indústria petroquímica. Mas, enquanto a indústria pesada estava crescendo, a produção agrícola estava atrasada. A urbanização da força de trabalho gerou no setor agrícola um baixo desempenho e colocou uma tremenda pressão sobre a segurança alimentar chinesa. Algo tinha que ser feito. Então, Mao colocou terras nas mãos de comunas agrárias, onde foram atribuídas cotas de grãos. Fazendo isso, acreditava-se que a produção agrícola aumentaria, assim como a produção industrial havia feito anteriormente. Além disso, Mao dividiu o campo em unidades regionais autônomas, com o objetivo de tornar as províncias da China dispensáveis às operações do Estado. Parece bem estranho quando você pensa nisso agora, mas na época, a China tinha testemunhado quase 2 séculos de conflito. Mao, sendo militar, projetou uma política econômica centrada em torno do conflito militar.
Não surpreendentemente, o plano foi um desastre total. Em 1959, a má gestão econômica devido aos relatórios sobre a produção de grãos e a falta de incentivos para os fazendeiros individuais se transformou na pior fome da história da humanidade. Aproximadamente 50 milhões de pessoas perderam a vida, um número bem difícil de imaginar. Longe de modernizar a China, a elaboração imprudente de políticas de Mao desperdiçou o potencial do país. Entretanto, no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, grandes indústrias manufatureiras estavam se desenvolvendo ao longo das décadas de 1960 e 1970. Mas então, o que foi que a China fez de errado e seus vizinhos fizeram de tão certo? A resposta tem tudo a ver com a mentalidade. Em meados do século XIX, o Japão, tendo observado a fé da China nas mãos de potências estrangeiras, adotou um estilo ocidental para a ciência econômica e política. Isso permitiu que a nação aumentasse sua capacidade militar e, em poucas décadas, alcançou o status de grande potência. Pobre em recursos por si só, o Japão alimentou sua expansão imperial através da aquisição de colônias na Coreia e em Taiwan. No entanto, os povos desses territórios foram brutalmente reprimidos e a extração de recursos obrigou a Tóquio a investir extensivamente nas obras públicas de suas colônias, incluindo estradas, ferrovias e portos. No momento em que os aliados derrotaram o Japão em 1945, todos os três países desenvolveram uma base pré-industrial com uma infraestrutura de exportação. O Manual do Leste Asiático lançou as bases para seu sucesso. Nos anos pós-guerra, Japão, Coreia do Sul e Taiwan desenvolveram ainda mais seus ativos e, embora cada estado tivesse suas próprias peculiaridades, eles geralmente seguiam um padrão de 3 etapas. A primeira foi a reforma agrária. Ao dividir grandes propriedades em pequenas propriedades, os estados do leste asiático esmagaram o poder de lobby de grandes empresas agrícolas, o que fomentou a competição de mercado, que por sua vez aumentou a produção de alimentos. O aumento da eficiência do sistema agrícola também desencadeou uma migração em massa de camponeses para as cidades em busca de emprego. O segundo passo foi direcionar a economia para a manufatura voltada para a exportação. Usando sua força de trabalho urbana e infraestrutura de exportação existente, os países do leste asiático passaram a dominar globalmente a fabricação, particularmente no consumo de eletrônicos, e com foco nas exportações, Japão, Coreia do Sul e Taiwan poderiam gerar a moeda estrangeira necessária para acelerar o processo de transferências de tecnologia. Em terceiro lugar, cada país adotou políticas financeiras restritivas para direcionar o capital para as áreas favorecidas pela sua estratégia de desenvolvimento. Baixas taxas de juros canalizaram fluxos de caixa de volta aos investimentos do Estado, como infraestrutura e investimentos corporativos industrial, enquanto o controle de capital impediu indivíduos ricos de mover seu dinheiro para o exterior. Ao mesmo tempo, uma taxa de câmbio desvalorizada aumentou ainda mais as exportações do leste asiático. Naturalmente, essas políticas foram atendidas com oposição das empresas ocidentais. O fato de que empresas asiáticas abriram acesso ao mercado americano, empresas americanas excluídas da Ásia e uma grande quantidade de roubo de propriedade intelectual do Ocidente para o Oriente. A América na época estava tranquila quanto a isso, porque precisava de aliados fortes e capazes na Ásia para combater a influência comunista. Isso explica porque Washington se afastou de seus princípios de livre comércio e permitiu que os seus aliados administrassem economias mercantilistas. O sucesso dos países do leste asiático deixou Pequim com problemas em termos de projeção de poder. Então, quando Mao faleceu em 1976, seu sucessor Deng Xiaoping tomou uma direção diferente. Ele reformulou o sistema econômico e aplicou o roteiro de 3 etapas usado pelo Japão, Coreia do Sul e Taiwan. A arma secreta chinesa era seu enorme tamanho territorial e demográfico. Cada província era do tamanho de uma nação. O
que significava que Deng poderia executar experimentos econômicos localmente antes de lançar as coisas a nível nacional. Por exemplo, em Anhui, no setor agrícola, comunas foram divididas em parcelas menores, permitindo que os pequenos proprietários rurais mantivessem um grão excedente. O incentivo criou um aumento na produção de alimentos. Entre 1978 e 1984, a produção agrícola aumentou 1/3 e a renda média das fazendas mais que dobrou. Além disso, o aumento da segurança sobre a propriedade da terra incentivou os agricultores a investir em bens de capital, como tratores e outros tipos de maquinário. Como a agricultura foi mecanizada, a produção agrícola e a manufatura local aumentaram de forma exponencial. Nas grandes cidades, os processos de fabricação foram alterados para se adequarem às vantagens naturais chinesas. Ao contrário de Mao, que priorizou a indústria pesada, Deng reconheceu que a força chinesa residia em sua força de trabalho massiva. Então, fazia sentido usar essa força de trabalho e reprogramar o foco nas indústrias pesadas. Consequentemente, Deng priorizou a produção de bens industriais leves para exportação, como roupas, cosméticos e brinquedos. Made in China tornou-se uma marca própria. No entanto, novas fábricas foram instaladas, o que incentivou a urbanização. A população urbana chinesa cresceu de 190 milhões em 1980 para 300 milhões uma década depois. Ao longo do tempo, conforme Pequim acumulava riqueza, certas restrições nos negócios privados foram afrouxadas, o que levou algumas empresas estatais a se tornarem mais competitivas. A partir do final da década de 1970, a China tornou-se, progressivamente, a fábrica mundial. O maior teste da China, no entanto, foi seu acesso à tecnologia. Embora Washington tenha permitido Tóquio, Coreia do Sul e Taiwan administrar economias mercantilistas de forma livre, a China tinha que oferecer às empresas americanas algo em troca. Pequim surgiu com um conceito tentador. Permitiu empresas orientadas para exportação a instalarem fábricas em zonas econômicas especiais ao longo da costa. E então, atualizaram a infraestrutura da exportação regional com portos, estradas e ferrovias. Foi esta combinação de infraestrutura de primeiro mundo e custos de mão de obra de terceiro mundo que as empresas ocidentais consideraram irresistível. Consequentemente, o investimento estrangeiro direto aumentou de zero em 1979 para 40 bilhões em 1997, chegando a 290 bilhões em 2013. Ser a fábrica do mundo deu à China inúmeras vantagens. Com a quantidade de moeda estrangeira fluindo para o país, Pequim poderia comprar o capital tecnológico necessitado ou apenas roubá-lo, já que os negócios ocidentais operavam em solo chinês. De qualquer forma, fechando a brecha tecnológica, o tamanho da China e as vantagens naturais deu à China o poder de dominar o comércio global. Para estranhos, a abordagem de tentativa e erro chinesa e sua flexibilidade ideológica eram impressionantes. A língua e o leninismo de mercado pareciam se contradizerem. Mesmo após o esmagamento dos protestos da Praça de Tiananmen em 1989, observadores estrangeiros continuaram a antecipar que essa liberalização política seguiria a reforma econômica. Ainda assim, isso não aconteceu, porque ao contrário da doutrina ocidental, na China, o governo não é visto como um obstáculo à prosperidade econômica, mas um pré-requisito para ela. Para o Japão, Coreia do Sul e Taiwan, ser parte do guarda-chuva de segurança americano significava um contrato social para fazer cumprir reformas democráticas. Na China, porém, a preservação do Partido Comunista exigia que as reformas de mercado fossem acompanhadas de repressão política. Embora não convencional, o sucesso dessa política é difícil de negar.
Entre 1978 e 2019, o PIB real medido de acordo com o valor atual do dólar cresceu de 150 bilhões de dólares para 14,3 trilhões de dólares. Isso é um crescimento alucinante. A ascensão da China para a Organização Mundial do Comércio em 2001 reforçou seu papel de liderança no comércio global. Sendo a fábrica do mundo, significava que era apenas uma questão de tempo até que a China dominasse o câmbio internacional. Enquanto em 2001, cerca de 2/3 das nações do mundo comercializaram mais com Washington do que com Pequim, em 2018 este número se inverteu. Hoje, a China não é só a fábrica do mundo, mas também a principal parceira comercial do planeta. Exportação como forma de crescimento econômico trouxeram o país a este ponto. Mas, para crescer ainda mais, a China precisa fomentar seu mercado doméstico. Para a liderança de Pequim, uma economia madura e desenvolvida é o próximo objetivo. O Made in China 2025 e a iniciativa Belt and Road e tentativas de construir um Vale do Silício chinês, todos servem para esse propósito. Embora esses programas possam parecer muito pequeno e muito pouco para transformar a China, os programas de modernização de 1970 mostraram que, às vezes, a reforma pode ser tão dinâmica quanto a revolução. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.